Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de oração, de reflexão e que bom ter você aqui com a gente. Hoje é dia 15 de julho, quarta-feira, e a nossa meditação ela tem como título Mostrar respeito aos pastores e líderes. E o nosso texto se encontra em Hebreus, capítulo 13, no versículo 17, que diz assim: Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então a meditação de hoje ela tem um título muito interessante, né? Mostrar respeito aos pastores e líderes. E quando a gente fala em relação à liderança espiritual, nós precisamos compreender que muitas vezes nós precisamos estar com o nosso coração focado em Deus. Precisamos nos fundamentar na Bíblia, na Palavra de Deus, mas precisamos também escutar, ouvir o que os pastores, os líderes, eles falam. Se eles estão falando em conformidade com a Palavra de Deus, nós como cristãos precisamos ouvi-los, precisamos escutá-los e precisamos entender que o objetivo de um pastor, de um líder religioso, é conduzir as pessoas para mais perto de Cristo e também para a palavra do Senhor. E a meditação então inicia dizendo o seguinte: o quinto mandamento exige que os filhos não somente demonstrem respeito, submissão e obediência aos seus progenitores, mas também lhes proporcionem amor e ternura. Aliviem suas preocupações, zelem por seu nome e o socorram e consolem na velhice. Ordena também o respeito aos ministros e governantes e a todos os outros a quem Deus delegou autoridade. Então, nós aprendemos aqui que, como cristãos, nós precisamos respeitar as autoridades, respeitar os pais. E muitas vezes algumas pessoas se questionam, né? Mas eu não posso respeitar fulano porque fulano não faz o que é certo, o que é correto. Veja, Deus ele pede para que nós venhamos respeitar as autoridades e também os nossos pais, principalmente na velhice, né? Nós precisamos proporcionar para eles amor, ternura, precisamos suprir as necessidades que eles precisam. E a meditação continua. Homens e mulheres serão colocados sob a influência de obreiros dedicados, verdadeiros e sinceros, que laboram em favor do próximo, como que havendo de prestar conta por todos. Aqui nós podemos observar que nós seremos colocados diante de obreiros, né? A meditação diz que são homens e mulheres dedicados, né? Eles são pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas que têm o temor de Deus. E a meditação então continua dizendo assim: os que forem batizados com a medida do Espírito apostólico serão constrangidos a se tornar missionários de Deus. Se demonstrarem-se genuínos e firmes na fé, se não trocarem o Senhor pelos ganhos terrenos, antes reconhecerem a divina supremacia e superintendência, Deus preparará o caminho diante deles e grandemente os abençoará. Ele os ajudará a representar sua bondade, amor e misericórdia, e a glória do Senhor será sua retaguarda. Haverá júbilo nas cortes celestiais, ao mesmo tempo que uma alegria pura e celestial encherá o coração dos obreiros. Então nós podemos entender que aqueles obreiros que se colocam nas mãos de Deus, que recebem o Espírito Santo de Deus todos os dias na sua vida, eles vão demonstrar ali amor genuíno, eles vão priorizar as coisas eternas mais do que as coisas aqui dessa terra. Então isso é algo muito importante compreender, é muito importante ter na nossa mente, que o obreiro de Deus, o homem, a mulher que se dedica às coisas de Deus, o foco dele não está nos ganhos terrestres, mas está simplesmente na eternidade. O objetivo do obreiro, ele consiste em fazer a vontade de Deus e ele se preocupa com as pessoas, né? Essa é a preocupação maior dos obreiros,
justamente para que as pessoas elas venham tomar suas decisões ao lado de Cristo Jesus. E a meditação então termina com o texto de Daniel, capítulo 2, verso 21 e o verso 22, que diz assim: É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O texto, então, que nós acabamos de ler de Daniel, mostra para nós que Deus é quem tem o controle de todas as coisas. E às vezes, quando as coisas vão mal, a gente tem a tendência de dizer assim: olha, eu não vou respeitar porque está indo mal. Veja, Deus tem o controle de todas as coisas. E o que Deus pede para nós? Que nós venhamos respeitar e entender que Ele tem o controle de cada detalhe. É Ele quem coloca as pessoas no poder, é Ele quem tira. Deus é quem dá sabedoria, entendimento. Deus tem o controle de todas as coisas. E eu pergunto para você, você tem confiado em Deus? Você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor? Ou será que às vezes você está querendo, vamos dizer assim, resolver as coisas, eu não estou gostando de certo líder, de certo posicionamento político. Veja, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus cuidar de cada detalhe. Que Deus abençoe bastante o seu dia, que você confie no Senhor e entenda que Ele está no controle, Ele está no comando de tudo. Mesmo que talvez pareça difícil, complicada a situação, Deus está no controle. E agora, chegou o nosso momento especial da oração do dia. O momento de abrir o coração a Deus, o momento de falar com Deus. Vamos então aqui ler os pedidos de oração que foram deixados aqui por cada um de vocês e vamos juntos colocar os nossos pedidos nas mãos do nosso bom Deus. A Tânia Maria deixou para nós aqui o seu pedido de oração no Spotify, dizendo assim: Bom dia, pastor. Gostaria de oração. Quero e desejo muito uma casa própria em um local seguro. Sou eu e Deus nesta caminhada. E peço oração pela conversão da minha família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio. Amém, Tânia Maria. Vamos colocar o seu pedido nas mãos de Deus, O Mateus Carvalho, ore pela minha família, pela nossa saúde espiritual. Mateus, vamos orar, tá bom? A Creuza Pereira da Silva Conrado, peço oração pelo meu filho Carlos Eduardo. Vamos orar por seu filho. A Maria Nunes, gostaria de pedir oração pelo Sérgio para que ele consiga arrumar um emprego. Agradeço desde já. Estaremos orando, tá bom, Maria Nunes? O Miguel Júnior, muito obrigado pela meditação de hoje, que Deus continue abençoando vocês. O meu pedido de oração é: estou organizando as condições para casar no próximo ano e infelizmente perdi o emprego. Ajudem-me em oração para que eu não aceite qualquer proposta de emprego que condicione a minha relação com Deus. Orem também pela minha saúde e da minha noiva, no entanto, que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Miguel, vamos orar, vamos colocar aí o seu pedido nas mãos do nosso bom Deus. A Jailda Oliveira, bom dia, pastor Alberto. Deus continue abençoando sua vida, família, seu ministério. Amém. Obrigado, Jailda Oliveira. E ela diz assim: um dia abençoado para todos nós. Eu amo a história de Jó, um livro rico em fé. Eu senti muita falta da meditação no dia 13 de julho e fiquei esperando, mas não chegou. Vida corrida, pastor Alberto? Pois é, Jailda. Infelizmente não consegui gravar na segunda-feira a meditação. E às vezes pode acontecer, tá bom? Se você se deparar aí no YouTube, nas plataformas digitais, o Spotify, Deezer, as demais plataformas aí, se porventura não aparecer a meditação, é que eu não consegui gravar, tá bom? Mas fica tranquila que a gente vai se esforçar para deixar todo dia aí a meditação para a gente poder refletir e orar juntos, tá bom? A Idalina Cunha, bom dia, pastor Alberto Júnior, Deus abençoe o senhor, sua família e a todos nós deste canal. O meu pedido de oração é por meus filhos, Fred e Rejane, pela salvação deles, por minha saúde também. O Fabinho da Silva, procurei a meditação ontem. Pois é, Fabinho,
Infelizmente não consegui gravar na segunda-feira e por isso a meditação não estava disponível, tá bom? A Elizabeth Silva, peço que continuem orando pelo meu pai que vai fazer uma cirurgia. Muito obrigado mesmo. Elizabeth, vamos continuar orando por seu pai, tá bom? Para que dê tudo certo, para que a cirurgia seja um sucesso e ele fique bem o mais rápido possível. O Eduardo, ele diz assim: bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos e pedir pela conversão dos meus familiares. E peço também oração pela minha filha Eduarda, que está com problema de saúde, e o meu neto Leonardo, também, que precisa de um milagre. Muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe poderosamente. Eduardo, vamos orar, tá bom? Vamos colocar aqui o seu pedido nas mãos de Deus, para que Deus ele cuide de cada detalhe. A Kátia, ela diz assim: bom dia, ore por mim e também por minhas causas, principalmente pela minha saúde mental. Kátia, vamos orar, tá bom? Vamos colocar os seus pedidos nas mãos de Deus. A Doralice de Matos Cerqueira: bom dia, pastor Alberto, obrigado pela meditação. Ouvir logo ao acordar é uma bênção no nosso dia. Peço oração pela Elaine, ela está com câncer de mama, que Deus esteja com ela em todos os momentos. Que o Espírito Santo continue me usando para levar a palavra de Deus. Amém, Doralice. Vamos orar, tá bom? Vamos orar aqui pela Elaine e vamos orar por você também, para que você continue falando do amor de Deus para as pessoas. A Ana Marques: bom dia. Peço oração pelos meus filhos, Davi e Alice, e por mim, por uma situação especial em que preciso de um milagre. Ana Marques, continuamos orando, vamos continuar buscando a Deus e colocando tudo nas mãos do nosso bom Deus, né? A Ana de Jesus Cunha: bom dia, pastor Alberto Júnior. Hoje é com muita alegria, te agradeço por suas orações, porque a minha filha Daniele, ela recebeu essa humilde oração e chegaram bem de viagem no Ceará, graças a Deus. E desde já continuo pedindo orações pela minha família e me sinto muito feliz em saber que Deus tem o tempo certo para responder todos os nossos pedidos. É verdade, viu, Ana de Jesus? Deus ele tem o tempo certo, a hora certa, e Ele sabe, né, o que é melhor para cada um de nós. E ela diz assim: olha, os meus filhos são Danilo, Paulinho, Daniele, Ivan e Kelly. E meu esposo Darcy, que um dia ele possa ser libertado das bebidas alcoólicas e que Deus continue abençoando para que todos possam alcançar o caminho da salvação. Todos nós que amamos a volta de Jesus Cristo em nossa vida. Amém, Ana de Jesus Cunha. Vamos colocar aqui os seus pedidos nas mãos de Deus, né? A Cledine Souza: olá, quero agradecer a Deus pela vida e peço que vocês orem por mim e pela minha família e amigos, em nome de Jesus. Vamos orar, Cledine, vamos colocar o seu pedido nas mãos do nosso bom Deus, né? E a Ivonete Andrade Diniz, ela diz assim: bom dia, pastor, Deus abençoe você e sua família, e um bom dia a todos do grupo. Agradeço por mais um dia, e o meu pedido é que, em primeiro lugar, as minhas filhas Laura e Andréia coloquem Jesus como seu Salvador e os meus netos também. A Ivonete, ela pede aqui oração, né, por uma viagem que acho que os filhos vão fazer para a sua casa e nós vamos entregá-los nas mãos do nosso bom Deus, né, para que Deus cuide desta viagem. Aqui estão os nossos pedidos de oração de hoje e eu quero convidar você a se unir comigo em oração. Se você puder se ajoelhar, puder fechar os seus olhos, vamos juntos orar, vamos colocar todos esses pedidos nas mãos do nosso bom Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, por tua proteção e pela certeza que temos que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Senhor, o Senhor ouviu os nossos pedidos, e não são poucos, são muitos pedidos que temos. Nós confiamos no Teu poder porque o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus misericordioso, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Talvez
muitos já estejam orando há muito e muito tempo. E talvez ainda não tiveram uma resposta da forma como gostariam de ter. Mas nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, a confiar nas Tuas promessas. Alguns pedem por saúde, outros pedem pela conversão de pessoas queridas. Senhor, todos esses pedidos nós queremos entregar em Teus braços de amor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que a nossa caminhada ao Teu lado seja uma caminhada, Senhor Deus, onde nós venhamos a cada dia mais depender do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Dá-nos um ótimo dia, proteja-nos nas nossas atividades, perdoa os nossos pecados, pois entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que bom ter a sua companhia conosco todos os dias, buscando a Deus, orando, e como isso faz a diferença, não é mesmo? Priorizar a Deus é algo que precisamos fazer todos os dias na nossa vida. Lembrando você que se você tem um pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários abaixo, tá bom? Que nós vamos orar, nós vamos interceder pelo seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta o vídeo e olha, não esqueça de compartilhar, tá bom? Compartilhe com seus amigos, com a sua família, com seus vizinhos, compartilha com os irmãos e irmãs da tua igreja, para que esta mensagem se espalhe para mais e mais pessoas. Que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe muito a sua vida, vá confiando no Senhor, porque Deus ele cuida de cada detalhe da nossa vida, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e você já sabe, temos um encontro marcado amanhã. Até lá!